Eu tinha falado sobre o Rodriguinho, que eu vi aí num podcast de americanos, né, falando que o Rodriguinho estava voltando lá para o América. Não procede nenhuma chance disso. E o staff do Rodriguinho, o empresário dele é o Lincoln, ele ouviu do Cruzeiro que o Leonardo Jardim está gostando muito do atleta e que quer dar uma chance para ele aí no Cruzeiro e vetou qualquer possibilidade de saída. Teve outras consultas aí de outros times de Série A, mas o Rodriguinho está nos planos e não deixa o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro treina, como a gente falou aí, em 2 períodos, e o Lautaro Dias ontem fez um trabalho à parte, parte do trabalho, melhor dizendo, né, com bola, vem dando sinais aí muito positivos. E o que eu tinha falado aqui, para a gente até trazer para o debate, o que tem sido mais importante neste momento, nesse período aí, obviamente, né, era para o Cruzeiro estar indo para o segundo jogo da final do Campeonato Estadual, sem conversa, sem mimimi, sem nada. Tinha que estar na final. Não foi. Chegou o Leonardo Jardim aí nesta reta final de participação no estadual. E aí, o que internamente tem sido muito positivo o Cruzeiro teve a oportunidade aí de fazer, assim que voltou da folga do Carnaval, avaliações físicas, né? Isso aí é um privilégio que poucos têm neste momento da temporada, né? Aquele teste lá isocinético, lá que eles ficam fazendo aquelas caras feias e tudo. Então, para dar uma reorganizada, né? E o planejamento, ele começou. A pré-temporada do Cruzeiro começou após a eliminação para o América. Então, identificar todos os problemas, quem estava com déficit muscular, quem precisava de fazer um trabalho diferenciado, quem precisava melhorar a condição física, quem precisava dar uma melhora no shape, né? Aí, por exemplo, o Wallace, que está visivelmente mais magro, é impressionante. No dia que eu vi lá na Toca, na sexta passada, eu fiquei até impressionado com a condição física do Wallace. Então, foi importante para isso, identificar todos os problemas, para que o Cruzeiro tenha um time. Aí, o primeiro passo é o Leonardo Jardim trabalhar taticamente a equipe, ter um time confiável, mas, para o que ele deseja, precisa ser um Cruzeiro forte fisicamente. Então, esse período tem sido importante para isso. Não para, nossa, goleou 2 adversários em jogos treino. Isso aí é um assunto que internamente ninguém debate, muito pelo contrário. Eu conversei com algumas pessoas e falou assim, isso aí ninguém tá... Nossa, porque fez 12-0, virou um time super consolidado, que vai chegar no Brasileiro. Não, ninguém está com esse pensamento internamente, mas sim de fazer toda essa preparação física, todo esse trabalho, toda essa avaliação, para que o Cruzeiro possa competir como tem que competir, né? A gente viu aí uma certa dificuldade, muitos jogadores ali atuando num sacrifício, e aí a ideia é acabar com isso. Então o Lautaro está voltando agora, muito em breve a gente vai ter aí o Juan de Neno participando dos trabalhos, e esse é um ponto que o Leonardo Jardim quer muito. Um Cruzeiro forte fisicamente, e a gente sabe, Caio, o quão isso faz diferença hoje, principalmente no futebol brasileiro, né? Com certeza, Samuca. A gente tem até um grande exemplo recente, que é o Botafogo, né? O Botafogo de 2024 passou o carro nesse aspecto físico, tanto que chegou inteiro para a reta final da temporada e conseguiu se garantir como campeão brasileiro e campeão de Libertadores, tendo todo um contexto adverso na finalíssima, né? Então fica esse exemplo aí para o Cruzeiro, que sim, buscou formar o elenco. Acho que pensar não só em um time, mas pensar em um elenco é importante para lidar bem com a temporada, com as várias competições, com o ritmo intenso, mas precisa existir uma preparação para isso. E claramente o antecessor do Leonardo Jardim, o Fernando Diniz, não foi bem nessa questão da parte física, né? Porque foi um Cruzeiro que dentro do Campeonato Mineiro encontrou dificuldades nesse sentido para
ser constante ao longo dos jogos, né? E não só no sentido de jogar bem, mas até mesmo de suportar as partidas na questão física. Tudo bem que se tratava ali de um início de temporada, mas foi preocupante ver o Cruzeiro saindo de uma pré-temporada nos Estados Unidos com toda uma estrutura e se arrastando nos jogos do Campeonato Mineiro, principalmente contra equipes que exigiam um pouco mais. Então essa intertemporada que nenhum cruzeirense queria, mas é o que o Cruzeiro tem hoje, precisa ser bem aproveitada nesse sentido. Que bom que o Lautaro Dias já está começando a fazer trabalhos parciais, já falamos muito sobre ele por aqui. Infelizmente, desde o fim do ano passado, tem sofrido muito com questões físicas. Tomara que retorne bem. Se tiver que adiar um pouquinho essa volta do Lautaro para que ele realmente volte em suas melhores condições, que isso seja feito, que é importante que esteja 100%, assim como no caso do Dineno. Acho que no caso dele houve até uma precipitação lá no Campeonato Mineiro de 2024, quando ele acabou retornando na final e visivelmente não estava em suas melhores condições. Acabou que ao longo do tempo sofreu mais problemas e teve o problema mais grave, que foi o rompimento de ligamento cruzado anterior, né? Tem também a questão do Japa, que é um outro jogador que tem sofrido com problemas físicos, mas parece cada vez mais próximo de retornar. São pelo menos 3 jogadores importantes, né? Se não titulares, mas úteis para a composição do elenco. Só que, para além disso, eu espero ver que hoje os jogadores completamente à disposição retornem ao melhor nível possível, porque para o Cruzeiro ser minimamente competitivo dentro dos torneios que tem, ele vai precisar fisicamente estar muito sólido. Ô Pedro, agora, tem uma outra questão também, que é a seguinte: para fazer um time forte fisicamente, talvez tenha que mudar peças também nesses 11 iniciais aí, né? Exatamente. Tem jogadores ali que talvez eles não vão conseguir entregar nesse aspecto, e aí pode pesar muito na avaliação do Leonardo Jardim. A gente fala de um treinador que gosta de um jogo muito vertical, de muita intensidade, sem a bola, pressionando o tempo inteiro, todo mundo ajudando defensivamente, e isso exige da musculatura do atleta, né? Se o atleta não está ali fisicamente na sua melhor forma, ele vai acabar sofrendo, ele vai acabar comprometendo. Então, de tudo que aconteceu, isso pode ser também uma situação interessante para o Cruzeiro. E aí, é claro que o talento, a técnica, tudo isso pesa, mas a gente sabe que no futebol, cada vez mais a imposição física, ela também dita alguns rumos. O Caio citou um exemplo muito interessante, que é o do Botafogo. O Botafogo tinha jogadores de habilidade, mas tinham jogadores também que entregavam muito em imposição física. Você olha para um setor ofensivo com Igor Jesus, com Júnior Santos, com Luiz Henrique, Tiquinho Soares. Eram jogadores de muita imposição física. No meio campo você tinha Gregory, você tinha Marlon Freitas. A defesa do Botafogo você não precisa nem de falar, né? O Bastos é um jogador que te entrega muito nesse aspecto. O próprio Barbosa é assim, o Adrielson, que era reserva. Aí salva um ou outro ali que não te entrega tanto na questão física, né? A gente fala, por exemplo, do Savarino, do próprio Thiago Almada. Então o Cruzeiro precisa de pensar nisso. Um exemplo é essa situação do Wallace. O Wallace, no período de Udinese, era um jogador mais forte, é um jogador mais alto, mas que ele conseguia se deslocar em distâncias maiores, né, para poder fazer uma cobertura, para poder pressionar um adversário ali que recebeu a bola, e ele era muito exigido fisicamente, porque o Caramujo até trouxe essa informação em alguma live para trás, que a Udinese era um time que, na maioria das vezes, ela não era a equipe que tinha mais a bola, então ela tinha que se defender muito mais. Quando o Wallace começa a perder peso, começa a secar, é justamente porque o treinador quer que ele esteja na plenitude física. E tem outros jogadores, o próprio Wanderson é um atleta também que pode ajudar o Cruzeiro no aspecto físico. O Dineno, o pessoal reparou aí nas fotos do Dineno treinando, ele parece estar mais forte, porque é um jogador que depende muito disso. Então acho que vai ser aí um ponto interessante para o Cruzeiro, dentro das ideias do Leonardo Jardim, essa evolução física dos jogadores nesses 30 dias aí que o Cruzeiro tem de intertemporada. Ô, Patrick, o Pedro falou aí sobre o Dineno, é impressionante mesmo. O cara vai voltar aí
bem forte, né, em relação ao que era, e acho que isso não vai fazer com que... O Dineno não é aquele centroavantão rápido, né? Aliás, ele é aquele centroavantão, ele não é um centroavante rápido, mas sabe fazer pivô ali, é um ponto importante. Agora, é o período para se aproveitar tudo isso, né, Patrick? Verdade, Samuca, você está falando de jogadores importantes retornando, Dineno, o Lautaro, que é verdade que ainda está devendo com a camisa do Cruzeiro, mas pensando no elenco do Cruzeiro fortalecido, esses jogadores também, né, podem ajudar bastante. E contando com esse elenco e essa preparação também, e nesse momento que o Cruzeiro tem esse grande privilégio de não estar, de certa forma, em jogos oficiais envolvido, mas podendo trabalhar, né, nesses dias, lógico que queríamos estar ali nas finais do Campeonato Mineiro, para não queimar etapas também com alguns atletas retornando aí, como aconteceu, por exemplo, é o que parece com o Caio Jorge contra o Betim, né? Teve aquela questão do Diniz usar ele, talvez, né, numa hora que não era para estar usando, o jogador acabando ficando ali no estaleiro. O Dineno, já falamos aqui, até trouxe para o debate na semana passada, pedindo a opinião do Pedro, que é o Dineno, que já falamos em relação aos centroavantes, que entrega para esse elenco do Cruzeiro uma característica diferente. Então vai ser muito importante ele nas mãos do Jardim, que o Pedro já até citou aqui, né, já usou também, né, jogadores com a característica do Dineno ali em outras equipes, com o perfil de atacantes também que o Cruzeiro se encontra aqui hoje. E essa questão, né, de fazer amistoso contra os times que vai encontrar o Cruzeiro a partir daqui com a qualidade parecida ou até superior nesse momento. Estava vendo ontem, por exemplo, o jogo de São Paulo e Palmeiras, a intensidade tão grande das duas equipes, né? E quando você vê o recorte do Cruzeiro nas últimas partidas, você fica até preocupado. Lógico, a expectativa é justamente, sabendo que o Leonardo Jardim tem esse perfil de entregar times competitivos e intensos, fazer com que esse Cruzeiro também, no perfil de atletas que entrega a ele, também se torne um Cruzeiro intenso, assim como temos visto aí dos adversários do Cruzeiro em algumas partidas ainda neste mês, e o Cruzeiro está nesse processo, e vamos aguardar aí, porque margem para crescimento, para entregar isso eu creio que tem, mas como você disse aí na pergunta em relação ao Pedro, talvez até em relação a algumas peças terão que ser mudadas para que o Cruzeiro se torne esse time mais intenso aí daqui para frente. O que você acha disso tudo aí, Caramujo? O Cruzeiro está muito fraco fisicamente mesmo, é um time que compete pouco pela dificuldade física que tem, de preparação. O Samuca tem algumas limitações físicas, por exemplo, a questão de altura, que é um pouco mais difícil da gente simplesmente resolver, né? Porque o jogador é baixo, ele não vai crescer, afinal todos já passaram dessa fase ali nas suas vidas. Mas a questão da preparação física, eu acho que sim, é algo que foi muito mal feito pelo Cruzeiro, e se a gente olhar o Campeonato Mineiro contra o nível de adversário mais baixo que a gente enfrentou, o Cruzeiro teve dificuldade física em vários jogos, né? O Cruzeiro não era um time regular, mesmo quando jogava ali mais ou menos, mesmo pegando o melhor jogo do Cruzeiro, que foi aquele 4-1 no Itabirito, a gente não conseguiu jogar 90 minutos bem. A gente jogava no máximo 30, 40 minutos, igual foi o próprio primeiro tempo contra o América, lá na primeira fase, que a gente amassou o América, mas né, inclusive saiu perdendo, né? No segundo tempo o Cruzeiro caiu muito de produção e a gente acabou achando o gol com o Bolassi no fim. Então, assim, se a gente pegar o que o Cruzeiro foi até o momento, tá devendo em tudo, tá? E a preparação física é um ponto que eu acho que interfere em todos os demais. Para que os jogadores possam ter um sistema defensivo compacto, voltar bem na recomposição, precisa ter um bom preparo físico. Para chegar na frente, para fazer gol, para finalizar, para tudo você precisa ter um bom preparo físico. E eu acho que o Leonardo Jardim e a comissão dele precisam trabalhar muito nesse sentido aí, para que o Cruzeiro seja um time intenso, como o Patrick bem citou. A gente vê o Cruzeiro estando nesse mês à toa, né? Um mês sem jogo aí, mas é uma oportunidade que a maioria desses clubes não está tendo, né? A oportunidade de fazer trabalhos físicos, de reforçar essa preparação para chegar no Campeonato Brasileiro muito bem. E acho que os amistosos também, os jogos treino, fazem parte aí dessa preparação para chegar todo mundo no 100%. Eu tô bastante animado aí com esse processo de intertemporada do Cruzeiro. Não concordo com quem fala, foi bom. Não foi bom sair do Exato. Exato. Isso aí foi... É fazer ali do que sobrou, você tentar tirar algo positivo, né, Caramujo? Tipo assim, já que perdeu, né, já que não tem outro caminho, então vamos tentar aproveitar esse momento da melhor forma. Mas foi péssimo, foi uma vergonha muito grande do Cruzeiro ficar fora do Campeonato Mineiro, ainda mais com tudo que a gente investe.
É só uma mensagem aqui do Sebastian, inclusive, sabe, Sebastian Filipulses aqui, sobrenome difícil, amigão? Falando por que a gente não fala do quanto os outros jogadores perderam de peso, só dos 4 quilos do Wallace. É porque foi o único que o Cruzeiro falou, né? O Pedrinho falou que o Wallace perdeu os 4 quilos. Isso não é uma informação que o clube divulga, né? O fulano tá gordo, fulano... Não, o Cruzeiro não divulga. O Pedrinho falou isso lá naquela entrevista à Band. Então, assim, acho que é só para esclarecer isso mesmo. Acho que outros jogadores também melhoraram na parte física, viu? Eu tô imaginando aí que a gente volte com o Dudu ainda melhor, ainda mais solto, um Gabigol melhor também. O próprio Lucas Romero é um jogador que depende muito do físico para ele fazer o jogo dele, né? Porque é um jogo mais de formiguinha ali, de estar sempre ocupando todos os espaços. Os laterais, então, acho que não tem nem, assim, comparação, né? O quanto o William, Marlon, Kaique, enfim, o próprio Fagner também, esses jogadores precisam estar bem fisicamente para render. Acho que esse período aí, se for bem aproveitado como a gente imagina que vai ser, a gente vai ver um Cruzeiro muito diferente no Brasileiro, viu, Samuel? E diferente para melhor. Eu também acho. E tem uma coisa, né, o Caramujo, Caio, Pedro, Patrick, pessoal que está acompanhando aí, quase 3 mil. Às vezes não é a questão de fulano tem que perder peso, não, mas ele às vezes estava com um déficit ali físico, um déficit muscular, isso tudo você trabalha e não vai ter uma... Poxa, eu tô vendo ali, o Romero tá a mesma coisa, mas ele tá melhor fisicamente. O Dudu, ele tá a mesma coisa, mas isso aí você pode trabalhar de uma forma ali na academia e tudo, com essa avaliação que foi feita, né? Essa avaliação que foi feita aí, ela é fundamental para se identificar tudo do atleta. Então, questão de salto, de velocidade máxima, de tantos piques que o jogador tem que alcançar ali durante o jogo, distância percorrida, isso tudo dá para melhorar internamente e às vezes a gente não vai perceber. E o Cruzeiro vem trabalhando isso com o seu departamento ali de saúde e performance e tomara, né, que dê resultado realmente no campo.